noite também, mas é tarde, viu? É tarde. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Neemias, no capítulo 8. Neemias, capítulo 8, um pouquinho antes do livro de Salmos, do livro de Jó. Um pouco antes aí você encontra o livro de Neemias. Capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versos 1 a 12. Vou pedir para os irmãos se colocarem em pé mais uma vez, e depois poderão se assentar logo na sequência da oração. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Louvado seja o Senhor. Pai querido, graças te rendemos mais uma vez, pela tua palavra santa e eterna, pela bênção de poder compartilhá-la com os irmãos. E como naquele dia, Senhor, em que os teus servos, em fidelidade à tua palavra, ensinaram o teu povo e eles compreenderam o que a palavra do Senhor dizia, nós te pedimos que da mesma maneira o Senhor nos dê facilidade na transmissão da palavra, para que todos os que aqui estão, todos os que nos acompanham agora, todos os que ouvirão esta mensagem depois, possam entendê-la e que o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor,
seja glorificado hoje e sempre. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, queridos. Não sei quantos daqui já leram o livro de Neemias alguma vez. Mas se você não leu, vale a pena você ler, não apenas uma vez. O livro de Neemias é um livro muito usado, inclusive no meio secular, por causa dos princípios de liderança que nele se contém. Aliás, muitos livros de liderança que já foram escritos foram baseados exatamente na liderança desse homem chamado Neemias. Eu não vou falar dele, o objetivo não é esse hoje aqui, nem contar toda a história de Neemias. Mas é importante que a gente se contextualize um pouco para a gente entender o que estava acontecendo. Quando Neemias fica sabendo do estado da cidade de Jerusalém, ele que não vivia ali, vivia em um outro reino, porque os irmãos se lembram que tanto a nação de Israel foi levada pelo cativeiro para a Síria, e também a nação de Judá foi levada para a Babilônia. E eles ficaram ali durante cerca de 70 anos. E Neemias, que era copeiro do rei, recebeu a notícia da situação da cidade de Jerusalém, de que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, toda a cidade, haviam colocado fogo na cidade, a cidade estava completamente destruída, e o povo que residia lá era um povo pobre e ignorante, que não tinha condições de se levantar como um líder que levasse aquele povo, conduzisse aquele povo a mudar a situação deles. E Neemias chora muito diante de tudo aquilo, quando ele recebe o relato. Uma tristeza profunda no seu coração. Ele estava bem, ele tinha um bom emprego, ele era funcionário do governo, tinha um excelente emprego, e ele poderia permanecer lá tranquilo e falar: eu estou na boa aqui, né? Por que eu vou me preocupar? O problema é deles lá, o problema é deles. Mas Neemias não entendeu assim. Ele entendeu que aquele problema era dele também, porque dizia respeito ao seu povo e ao seu Deus, a sua terra. A terra que Deus deu de herança ao povo de Israel. Aquela terra que a Bíblia Sagrada diz que era a terra que deveria jorrar leite e mel, havia pegado fogo, sido destruída. E Neemias compreende o porquê que tudo aquilo havia acontecido. Ele era um homem de Deus, um servo do Senhor. E ele ora ao Senhor, ele busca a Deus, ele clama ao Senhor, ele confessa os pecados. E Deus então o levanta. Ele não imaginava que ele seria o instrumento usado por Deus para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Mas Deus levanta este homem. Ele volta para Jerusalém, enfrenta dificuldades terríveis, inimigos que se levantaram, inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus, inimigos de Neemias, que fizeram de tudo para prejudicar a obra que Neemias encabeçou e conduziu o povo para que houvesse então a reconstrução dos muros. E ele sempre orando ao Senhor. E quando você lê o texto de Neemias, você vai observar por várias vezes assim: a boa mão do Senhor era comigo, a boa mão do Senhor era comigo, em todas as situações. Ele via Deus e ele buscava Deus, ele não agia na carne. Ele sempre buscando e esperando em Deus, que Deus fosse dar uma solução, que Deus levantasse a seu favor, mesmo quando os inimigos vinham com acusações terríveis, e por dados momentos até precisaram parar a obra. Mas Deus foi a favor do seu povo, Deus estava com o seu servo, e em 52 dias, eles terminaram a construção dos muros. O muro estava totalmente reconstruído. E as pessoas morando, de certo modo, seguras lá dentro. Já que as cidades naquela época eram cercadas por muros, né? Os muros eram que dava proteção para o povo que ali habitava, que habitava lá dentro. Mas havia outros problemas. E esses outros problemas preocupavam Neemias.
E ele percebia que, por si próprio, ele não conseguiria, ainda que em dados momentos, ele conseguiu conduzir o povo também de uma maneira que o povo entendesse que deveria agir de maneira diferente, mas ainda assim, as dificuldades eram imensas. O povo estava dividido. Havia opressão financeira das pessoas que tinham um pouco de dinheiro sobre os pobres da cidade. E tudo isso trazia tristeza ao coração do servo do Senhor. E ele, e assim também outros homens de Deus que ali residiam, e também mulheres com toda certeza, eles começaram a orar ao Senhor, porque eles perceberam que não adiantava apenas ter os muros reconstruídos se o povo que estava lá dentro não estava em comunhão. Que breve, muito breve, aqueles muros poderiam ser destruídos novamente, se eles não acertassem a vida deles com Deus. Então, de repente, como temos aqui no capítulo 8, que lemos aí o texto, vemos que o povo começa a tomar consciência de que alguma coisa precisa ser feita. E é interessante tudo isso aqui. O povo toma consciência e eles vão para a praça. E eles se reúnem na praça. Homens, mulheres e todos os que tinham capacidade de entender estavam ali na praça reunidos. E pediram a Esdras, o escriba, o sacerdote, homem de Deus. Inclusive tem um livro aqui, o livro de Esdras, na Bíblia Sagrada também, é esse próprio Esdras, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eles pedem a este homem de Deus que leia o livro da lei de Moisés para eles, para que eles pudessem descobrir o que acontecia dentro deles, por que eles eram daquele jeito, por que eles chegaram àquela condição. Porque não se esqueça, 70 anos havia passado, e muitos deles nem sequer conheciam a lei do Senhor de maneira adequada. Então, eles entendem o seguinte, meus amados irmãos, que não basta apenas tratar das consequências. Quando nós queremos que haja mudança verdadeira, nós precisamos ir à raiz do problema. Não basta apenas construir os muros em volta, se nós não tratarmos do que está dentro dos muros. Às vezes isso acontece na nossa vida, no nosso lar. Nós tratamos das consequências dos problemas, mas nós não tratamos da raiz do problema. Há casais que tratam dos resultados das brigas. O que um ofendeu o outro, o que um disse para o outro, mas não se trata do coração, do porquê disse aquilo, por que eu agi assim, por que eu falei isso, por que eu agi dessa maneira. Às vezes dentro da família, às vezes dentro da igreja e dentro de um país. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse que uma casa dividida ou um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E essa é uma realidade bíblica que nós temos aqui na palavra do Senhor. Então o povo ele se reúne na praça. E isso é importante, porque não bastava apenas um líder ou outro líder se levantar e dizer: meus irmãos, nós precisamos mudar. Não bastava. Se o povo não abrisse o coração, se o povo não abraçasse, não entendesse, olha, não adianta apenas ter líder bom. Nós precisamos mudar. Porque se nós não mudarmos, não adianta o líder que for lá na frente, por um tempo vai estar tudo ok, mas depois vai tudo para baixo, vai tudo por água abaixo. Neemias já havia dado o seu exemplo, e todos aqueles outros homens também. Mas chegou uma hora que eles perceberam isso. Nós, como povo, precisamos despertar. Nós, como povo, precisamos mudar. Então eles se reúnem na praça.
E aí eles vão discutir tudo o que está acontecendo, vão ouvir tudo o que está acontecendo ali, para então buscarem a mudança que vem de Deus. Queridos e amados irmãos, algumas coisas nós precisamos atentar aqui para o texto das Sagradas Escrituras. A primeira delas eu já disse aqui, mas volto a frisar. Que todo espírito divisionista, ele precisa ser rejeitado quando nós buscamos de fato uma mudança verdadeira. Todo espírito divisionista, toda mente, a mentalidade divisionista, precisa ser rejeitada. Precisa ser rejeitada. A Bíblia Sagrada diz lá em Gálatas 5,19, que a divisão é uma obra da carne, e ela tem as suas irmãs gêmeas, que é a inimizade. Está tudo escrito lá em Gálatas 5,19, inimizades, rixas, ciúmes, discórdias, facções, são obras da carne. E onde estas coisas elas estão presentes e sendo cultivadas, o Espírito Santo não se manifesta. Então um está puxando a corda de um lado para agir de maneira correta, para acertar, mas o outro puxa do outro lado, aí não tem como. Vamos pensar numa casa. Vamos imaginar aqui o marido buscando, estou buscando a Deus, estou tentando resolver a situação, e a mulher fala, não, eu não quero saber disso, eu não quero. Ou põe o marido ou põe a mulher do lado. Falei o marido, mas pode ser o marido ou a mulher. É simplesmente aqui uma analogia que a gente está tentando fazer. Se os dois não se unirem no mesmo propósito, não tem como a coisa caminhar. Não tem como colher as mudanças. Precisam os dois se unirem no mesmo propósito. Toda mentalidade divisionista precisa ser rejeitada. Porque esse espírito divisionista, meus amados irmãos, ele destrói. Ele não constrói absolutamente nada. E esse espírito divisionista estava no meio do povo, lá na cidade de Jerusalém. Havia essa divisão entre as pessoas. Então essa mentalidade minava qualquer tentativa de reconstrução da nação, de reconstrução das famílias, de reconstrução dos relacionamentos. Minava qualquer tentativa de mudança. Mesmo Neemias tentou várias vezes, mas ele percebia que ele não conseguia. Por algumas vezes ele até conseguiu fazer com que o povo entendesse, que o povo se unisse. Mas o povo precisava entrar isso na cabeça deles. Precisava entrar. E aí no versículo 1 nós temos esta mensagem maravilhosa, né? Que diz, todo o povo se reuniu como um só homem. Olha que coisa linda. Todo o povo se reuniu como um só homem. Esquece agora que é o fulano, cicrano, beltrano, nós estamos aqui como um só homem diante de Deus, pedindo a mesma coisa. Todos nós estamos aqui com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E qual era o objetivo, meus amados irmãos? O objetivo era buscar a direção de Deus. Se eu disse, no primeiro ponto, que todo espírito divisionista precisa ser rejeitado, eu digo agora que eles precisavam coletivamente buscar a direção de Deus. Juntos, unidos, numa só voz, num só propósito. Unanimemente, buscar a Deus e abrir o coração diante do Senhor. Como eu disse, Neemias já tinha dado exemplo, outros homens já tinham dado exemplo, mas faltava essa consciência coletiva. Então eles vão para a praça. Esdras abre o livro da lei. Está num púlpito de madeira, como eu estou aqui. E começa a ler o livro da lei de Moisés. Começa às 6 horas da manhã e vai até o meio-dia. São 6 horas de culto. 6 horas de culto.
com apenas um ato no culto, leitura da lei. Ali ele lê toda a lei do Senhor dada a Moisés. E o povo ouve. E à medida em que o povo vai ouvindo, os sacerdotes se distribuem no meio do povo e vão perguntando: vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? E aqueles que não entendiam, eles explicavam o que a lei está dizendo. O que Deus quis dizer aqui, você conseguiu entender? Entendi agora. Eu entendi. Irmãos, o poder, eles criam no poder da palavra de Deus. Eles entenderam que se eles queriam mudanças verdadeiras, duradouras, eles precisavam se voltar para Deus. E não há maneira de você se voltar para Deus, senão você se voltar para a palavra de Deus. Não há como nós colhermos alegria, força, entusiasmo, motivação, se não nos voltarmos de todo o coração para a palavra de Deus. E eu digo aos irmãos, não basta apenas ler, precisa entender. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não entende ou entende errado. E daí quando fala errado, entende errado, ensina errado. É o marido que cobra da mulher o que ele entendeu, está errado. A mulher que fala uma coisa para o marido, está errado, ela não entendeu. Fala para o filho, mas não entendeu e cobra do filho uma coisa que está tudo errado. Não é à toa que as Sagradas Escrituras dizem, né? Lá em Oséias, capítulo 4. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E que conhecimento é esse? É o conhecimento da lei do Senhor, da palavra do Senhor. E conhecimento na Bíblia, queridos irmãos, sempre nós precisamos entender. Conhecimento não tem a ver com aquisição mental apenas de ideias. Conhecimento na Bíblia tem a ver com a prática. Eu conheço e pratico. Não adianta dizer eu conheço, mas não coloco em prática. Isso não é conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico sempre é conhecimento, aquisição sim, daquele conhecimento intelectual, mas sempre que leva à prática. Leva à prática. Então eles entenderam a palavra, os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, todos os que tinham condições de entender, entenderam. E é maravilhosa a postura que eles têm diante da palavra de Deus. Quando Esdras começa a ler as Escrituras, eles ficam em pé. Mas não é aquela reverência que a gente acha, porque existe um conceito de reverência totalmente errado, equivocado. Que reverência é todo mundo ficar assim, quietinho, mas às vezes a cabeça está longe, os olhos estão longe. Não adianta ficar quietinho simplesmente e achar que o ficar quietinho é reverência, é símbolo de reverência. Não, meus amados irmãos. Todos ficaram quietos, sim. Você pode ter certeza que ninguém saiu de lá. Ninguém saiu, foi dar uma volta. O menino foi lá tomar uma aguinha e voltou. Não, estava ouvindo a palavra de Deus. Sabe uma das coisas que talvez nós, na nossa geração, nos nossos dias, nós percamos demais a bênção do Senhor, porque falta esse espírito reverente quando a palavra de Deus está sendo proclamada. Falta isso. É o celular, é a conversa do lado, é o olhar do lado, é a inquietação. Mas ali diz a Bíblia Sagrada que todos, homens, mulheres e quem tinha capacidade de entender. Quem será que tem capacidade de entender? Um jovem tem capacidade de entender? Tem ou não tem? Pode falar. Tem. Um adolescente? Tem, não tem? Há uma criancinha, até você pode dizer, a criancinha não consegue entender. Né? É difícil para ela. Mas você percebe
que tanto os homens, quanto as mulheres, quanto os jovens, quanto os adolescentes, todos os que tinham capacidade de entender, estavam todos juntos e todos com o mesmo propósito de ouvir o que Deus tinha a dizer para eles. E eles ouviram. Como eu já disse aos irmãos, foram 6 horas de culto. E quando eles ouviram a palavra de Deus, outra questão importante. Sabe o que Esdras faz? Esdras louva o Senhor. Pai, eu te adoro. Ó Senhor de Israel, eu te adoro pela tua palavra. E sabe o que todo mundo fez? Amém e amém. Hoje é até difícil dizer amém dentro da igreja. Você já percebeu isso? Amém, meus irmãos, é uma linguagem bíblica. É uma linguagem litúrgica, bíblica, que deve ser dita pelo povo de Deus. Onde mais você ouve amém? Você vai na escola, o professor fala uma coisa, você fala amém? Não. É o único lugar no mundo que se fala amém é dentro da igreja. E os crentes hoje não falam amém, dona Jacira. Parece que dá uma coisa, tem que dizer amém. Ai, meu Deus do céu, vai ter que falar amém mesmo? Parece que é uma coisa, uma dificuldade de falar. E fala para dentro ainda. Porque presbiteriano não pode falar amém, senão é pentecostal. Irmãos, de onde que a gente tira essas coisas? Nós estamos anulando a Bíblia pela nossa tradição absurda, ridícula. Amém é bíblico. Aleluia é bíblico. Ninguém pode tirar isso do povo de Deus. Não é à toa que tanto o amém quanto o aleluia são linguagens universais do povo de Deus. Você vai nos Estados Unidos, sabe como dizem amém lá? Amém. E lá no Japão? Amém. E aleluia? Eles podem falar aleluia. E alguma coisa assim um pouquinho diferente, mas aleluia lá é aleluia também. Porque são linguagens universais. E cabe ao povo de Deus dizer com fé, reverentemente diante de Deus, amém. Aleluia. Agora, se a gente não tem em Deus a fonte da nossa motivação, da nossa alegria, como que a alegria do Senhor vai ser a nossa força? Como que nós vamos receber de Deus a nossa alegria? Onde está a fonte da nossa motivação, da nossa alegria, do nosso entusiasmo, para que Deus seja glorificado em nós? E por fim, queridos irmãos, esses homens, mulheres, jovens e adolescentes, eles descobriram que a herança que Deus lhes havia dado, a terra que mana leite e mel, a herança que eles perderam essa herança quando eles se afastaram de Deus. Deus não lhes tirou a herança, mas Deus lhes tirou o direito de usufruir, de desfrutar da herança que era deles. E aí o que acontece? Quando eles quebram aquele espírito divisionista, aquela mentalidade divisionista, eles se unem como um só homem. Quando eles também, pela palavra do Senhor, quando eles coletivamente procuram entender a vontade de Deus e buscam a direção de Deus para a vida deles, o que é que acontece? Vem a consequência. A comunhão com Deus é renovada. O primeiro sentimento que eles têm ao entenderem a palavra de Deus é de arrependimento. Eles começam a chorar. É um choro, é um quebrantamento em todos os que estão ali. Todos começam a ver, eu quebrei a aliança do Senhor, eu estou fazendo isso, meu Deus, está tudo errado, eu estou ofendendo a Deus, meu Deus, eu não sabia que isso era pecado, o Senhor tem misericórdia de mim. A tristeza toma conta do coração deles, mas é uma tristeza boa,
O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. E a palavra do Senhor estava trazendo essa tristeza para o coração deles, ao ouvirem e entenderem que eles estavam errados diante da palavra. E agora, sabe de uma coisa? Eles não estavam dizendo, olha, nós estamos colhendo as consequências que os nossos pais, dos pecados dos nossos pais. Não, eles entenderam o que Neemias entendeu. Depois leia Neemias capítulo 1 em sua casa. Neemias diz assim na sua oração, porque nós e os nossos pais. Ele não diz o problema foram os nossos pais. Ele entende que a culpa também era dele. O pecado também era dele, e ele ora ao Senhor, e eles pedem juntos agora ao Senhor, todos eles, perdão, Senhor. E a tristeza começa a tomar conta, mas os homens de Deus que estavam ali ensinando, chegam e falam, gente, nós entendemos o que está acontecendo aqui com vocês, mas esse dia não é dia de tristeza, é dia de alegria. É dia de alegria. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos de todo o nosso coração os nossos pecados, e nós nos arrependemos, e nós pedimos perdão ao Senhor, nós podemos ter absoluta convicção de que Ele perdoa os nossos pecados. A ira de Deus se retira de nós, e a bênção do Senhor vem como consequência, como resultado de nos voltarmos de todo o coração para Deus. Mas é importante, queridos, nós entendermos que sem arrependimento não há libertação, não há cura, não há mudança. O arrependimento abre a porta para o Espírito Santo agir. Enquanto eu estiver sentado sobre o meu pecado, sobre a minha razão iníqua e pecaminosa, e achar que o problema é o outro, sabe o que acontece? Não vai haver mudança, porque esse tipo de atitude não produz mudança. Volto a dizer, produz o espírito divisionista. E isso Deus não quer. Isso nos afasta da herança. Isso nos afasta da bênção de Deus, retarda a bênção de Deus na nossa vida. Então, a primeira reação quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós somos atingidos pela palavra de Deus, é a convicção pessoal de pecado. Eu entendi. E isso causa um impacto em minha vida. É como disse Davi no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto eu encubro os meus pecados, eu não confesso os meus pecados a Deus. Mas é interessante o que ele fala, logo na sequência. Quando ele percebe isso, ele entende o que ele estava fazendo e as consequências do pecado na vida dele, ele fala, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E aí, o que ele recebe? Ele recebe o perdão. E como fruto do perdão, a alegria. A alegria, queridos irmãos, exatamente isso. A alegria é consequência, é fruto, resultado final da obra do Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito, que o Espírito está com liberdade de agir. Onde ele tem essa liberdade de agir, ele age e restaura. E quando ele restaura, a alegria é renovada, é restaurada, a comunhão com Deus é restaurada. Quando o filho pródigo ele volta para casa depois de reconhecer o seu pecado, ele já vinha até na sua mente dizendo, eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como qualquer um dos teus empregados. Mas lá vinha o filho voltando e o pai de longe vendo e percebeu o filho chegando, o pai corre. Porque, meus amados irmãos, Deus tem muito mais vontade de nos perdoar do que nós sermos perdoados. O problema nunca está em Deus, o problema está em nós. Deus tem poder de mudar a nossa vida. Mas será que nós temos esse desejo sincero de mudança? Então ele corre até o seu pai, e quando ele chega ali, aliás, o pai corre até o filho, e quando chega,
o pai abraça o filho. E o filho começa a falar o que ele havia decorado e fala: pai, pequei diante do céu, diante de ti já não sou digno. O pai beija o filho. O pai coloca o seu anel no dedo do filho, coloca sandálias novas e faz uma grande festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Meus amados irmãos, Deus tem prazer, alegria em nos receber de volta, mas para isso é preciso que o nosso coração seja quebrado, nós reconheçamos os nossos pecados, paremos de olhar em volta, não olho circunstâncias, não. Eu não fico olhando ao meu redor, não fico olhando e vendo o que o outro está fazendo, o defeito do outro, não. Eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor e vou voltar para o meu Deus. Eu concluo essa mensagem perguntando a você: há alguma coisa, algum pecado que esteja te impedindo de voltar de todo o coração para Deus? Há alguma mentalidade divisionista, de quebrar e não de restaurar na sua vida, que precisa ser confessada ao Senhor? Há algum casal, algum pai e filho que estão com relacionamento quebrado e que precisam ter ligadas de novo esse relacionamento e que precisam pedir perdão ao outro e voltar de todo o coração para Deus e reconhecer: nós precisamos buscar juntos a Deus e ver o que a palavra de Deus nos ensina, para que nós nos convertamos ao Senhor de todo o nosso coração. Meus irmãos, Deus tem prazer. Nós não poderemos desfrutar das bênçãos da herança de Deus para nós, enquanto nós não nos voltarmos para Ele. Você pode ser rico, ter tudo que esse mundo te oferece, mas se o seu relacionamento com Deus não está correto, sabe o que vai tomar conta do seu coração? Depressão, tristeza, medo, angústia, tudo mais. Você pode ser pobre, não ter um carro para andar, nem uma bicicleta sequer, mas se o seu relacionamento com Deus estiver em dia, correto, a alegria do Senhor vai ser a sua força. Não importa se você não tem dinheiro na conta, nem para pagar, nem para fazer isso, nem para fazer aquilo, mas o seu Deus vai te dar alegria. Ele vai ser a fonte, a base da sua alegria. A sua palavra vai alimentá-lo. Não vai ser as circunstâncias. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. E logo em seguida nós vamos louvar a Deus com o hino 144. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Oh Pai querido, louvado seja o Senhor, porque o Senhor está nos chamando de volta. Não deixe-nos ser filhos fujões, não deixe-nos escondermos atrás de coisas que este mundo oferece, pensando que isso vai trazer sentido, propósito, alegria para a nossa vida. Pai, abre os nossos ouvidos para entendermos o Teu amor por nós, a Tua vontade para a nossa vida, e nos voltarmos de todo o coração para o Senhor. Não permita que sigamos caminhos errados, por causa da nossa falta de entendimento, ou por ensinamentos errados que recebemos. Em nome de Jesus, converte-nos a Ti. Senhor Jesus, louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos ama. E queremos aprender a segui-lo, Senhor, porque cremos que o Senhor tem uma herança maravilhosa para nós. Essa herança, ó Deus, que é fruto desta comunhão bendita e restaurada na cruz do Calvário, pelo Teu sangue precioso. Senhor meu Deus, renova a nossa alegria, a nossa paz, a nossa comunhão, pela renovação, ó Deus querido, da Tua aliança por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor. Que segurança tenho em Jesus.
nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Ó Pai amado, abençoe todo o teu povo, Senhor. Abençoe com a tua paz, com a tua alegria, com o teu amor, com a tua bondade. Ó Senhor meu Deus, que a mansidão, o domínio próprio, fruto do teu Espírito estejam em nossa vida, conduzindo-nos a cada dia. Que o Senhor seja sempre a razão, a fonte, a base, a rocha, onde nós construímos o nosso lar, a nossa vida. E que assim, ó Deus, todos os frutos benditos do Senhor nasçam sobre nós. Abençoe o pastor Ricardo Bento, tem misericórdia dele, do pastor Jonatas, tem misericórdia da sua vida, tem misericórdia da Neia, esposa do pastor João Guerra, destes amados irmãos, do Ricardo, aliás do Reinaldo, Senhor meu Deus, pedimos pela sua vida também, tem misericórdia de todos estes que pedem as nossas orações. Visita-os, ó Deus, poderosamente. E agora, meus amados irmãos, ide em paz. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam convosco, hoje e para todos sempre. Amém. Vão em paz, meus amados irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Uma boa semana para todos.